Olá, seja muito bem-vindo ao Fincast, o podcast da ThinkPlug. Eu sou Vitor Manachini, sou um dos hosts e agora eu vou apresentar cada uma dessas pessoas que está aqui do lado e eu vou começar pelo Edu Barros. Edu Barros A camisa mais bonita desse podcast. Gente, é uma pena que o podcast às vezes é só voz, mas a gente tá gravando pra mostrar essa beleza. É o orgulho da vovó, né? O nosso boy magia, terror do Tinder. WhatsApp, por favor, só liga aqui que a gente Tudo pode isso passar. foi combinado só pra eles me aloprarem, viu, gente? Prazer inenarrável. É isso. E aqui ao meu lado esquerdo, Ana Medeiros. Um prazer estar aqui com vocês e a gente tem muito pra discutir nesse nosso De batom podcast. vermelho. O Maravilhoso. bendito fruto. Ah, não é? E do lado de Ana Medeiros está Paulo Sete. Olá, pessoal. Prazerzaço. Vamos estar junto aí em várias conversas, várias polêmicas e muita zoação. Olha a voz desse cara. Nossa. Meu Deus. Uau. E agora, por último, essa Sol. pessoa, esse Até astro com rei. calor aqui do Nossa. lado. Esse astro rei que está em torno de tudo que traz luz a esse universo. É um prazer inenarrável O estar cara ao mais lado criativo dele que eu já aqui. conheci na minha vida. Nossa, obrigado. Prazer, boa tarde. A luz solar chegou, pode fazer trás, fotossíntese pra à trás. vontade. Saron Alexandre. E, gente, e para começar esse início dessa jornada, para começar o início dessa jornada, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês o porquê que começou esse podcast, da onde veio essa ideia, da onde surgiu essa ideia. Mas eu não vou falar isso não, vou deixar para Ana falar. Nossa, que poder, né? Primeiro que eu acho que não tem um início, né? Essa brincadeira tá começando agora. Acho que é só um iniciozinho da nossa vida, né? Tudo começou quando a gente resolveu fazer um hub de inovação para os clientes. A gente está bem agoniado com o mercado, bem tentando sentir o que vai acontecer daqui para frente. A gente está vivendo uma pós-pandemia. Tá todo mundo perdido. Quem não tá, acho que tá difícil de falar aqui, né? Levante a mão. E a gente sentiu que o mercado tá precisando de respostas. Só que nem a gente tem as respostas e ninguém tem. Então a gente começou a querer fazer uma pesquisa. E como que a gente ia fazer essa pesquisa de mercado? Como que a gente ia sentir como estava o mercado? Fazendo o nosso querido Thinkcast. Então a gente vai trazer ilustres pessoas aqui, a gente vai trazer pessoas que vão dar pelo menos um norte pra gente do que as empresas estão pensando daqui pra frente, o que essa cabeça da galera tá sentindo, e aí a gente vai começar a sentir o nosso termômetro do que a gente pode levar mais pro mercado. Pra gente, no mínimo, começar a fazer melhores perguntas, né? Pra entender as melhores A nossa respostas. ideia também é trazer pessoas de nichos diferentes para que a gente possa também tratar uma linha meta aí sobre vários assuntos que interessam para a nossa audiência. A pessoa Essa tem troca interesse não de fica só entre a gente, inovação, Que tipo de pessoa a gente vai trazer aqui? Cara, a pessoa que tem uma relevância no mercado, que fizeram algo que possam apresentar para a gente e ensinar algo para... Pessoas que trilharam o caminho e possam ensinar para nós como chegar lá. E pessoas de diversas áreas que falem de inteligência artificial, de venda, de inovação, business, de criatividade, de inovação, de tudo que possa, de fato, apoiar a pessoa. Saron, você diria que esse podcast, então, seria um laboratório de inovação? Poderia ser, eu chamaria de brainstorming ao vivo, aberto e disponível para todos. Eu acho que uma das principais trocas que a gente tem depois dos eventos, né, ali no backstage, com aquela turma, acho que o podcast saiu ali, né? Ele nasceu ali, a gente saía dos eventos, saía dos treinamentos que a gente aplica. E pensando que a gente pode fazer mais. A gente falava, caraca, isso poderia ter sido gravado, a gente poderia ter falado mais sobre isso. Então, acho Na que verdade, nada mais é do que a gente abrir, gravar a conversa que a gente já tem com o nosso cliente e hoje e até entre a gente, né? E já tem com a gente, as maluquices que a gente fala. Mas acho que trazer parceiros para poder compor é isso, é aquela roda de conversa que a gente já faz no dia a dia, poder compartilhar com vocês que estão assistindo a gente. Eu acho que vai aparecer algumas coisas meio malucas, mas no final faz sentido, gente. E quem é que a gente quer chamar para esse podcast? Quem vai vir ver esse podcast junto com a gente? Todo mundo que quiser inovar, todo mundo que quiser criar impacto, gerar impacto positivo na sociedade, nos negócios, no planeta como um todo. Então, esse vai ser um espaço na qual a gente não vai colocar apenas boas práticas de mercado, mas sim todo o potencial humano que gera todo esse impacto. Então, no Fincast a gente vai conseguir não só entender como gerir melhores empresas, como inovar, como criar produtos diferenciados, mas como evoluir enquanto espécie, enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Esse é o foco do nosso trabalho. E eu acho que é uma coisa muito interessante, falar até olhando para a câmera aqui, para você nunca subestimar a inovação, tá? Então, tudo tem um começo,
A gente está começando com o nosso canal hoje. Então, se você está vendo ele pela primeira vez, você vai ver algum lugar para você se inscrever aqui, para você assinar nosso canal, receber as notícias e seguir a gente nas redes sociais também, @fincast.br, porque tudo tem um começo, a gente não sabe onde vai dar, mas uma coisa a gente acredita, é imprevisível onde a gente pode chegar. Se tiver com a gente, vai ser melhor. Total. E assim, falando em começo, né, uma das maiores dores que a gente tem visto aí é que eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, como eu coloco em prática, como eu começo, né? E aí eu vou puxar até para o Paulo aqui, trazendo um pouquinho desse, né, até ele explicou quem que vai assistir, quem que vai ouvir nosso podcast, essa pessoa que quer começar, como que ela começaria, como que ela colocaria em prática, Paulo? Tudo começa de um desafio, de um problema, né? Tudo começa da solução de uma dor. Então, se você perguntar, principalmente para a galera do ecossistema de inovação, galera que está muito envolvido em criação de startups, eles sempre buscam resolver uma dor. Então, para resolver uma dor, você tem que entender o que o ser humano busca, entender qual que é o principal desafio que uma determinada pessoa está querendo solucionar. Então, tudo começa a partir de uma identificação, de uma imersão, de um entendimento empático de tudo aquilo que precisa ser feito para aplacar uma dor ou para aproveitar uma oportunidade que está posta. Então, toda inovação, de fato, começa no ser humano. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E para falar um pouquinho disso também, eu queria puxar... E a gente está fazendo isso aqui tudo no bate-bola, tá? Não tem nada combinado. E a grande sacada... A gente até queria o roteiro, mas A gente não sabe seguir roteiro. Então, vai ser pegando fogo aqui mesmo. Então, eu vou jogar a bola para o Vitor. Vitor, o que você entende como oportunidades atuais que a gente pode estar colocando ao acesso das pessoas através de uma conversa como essa? Cara, eu acho que primeiro que o impacto é transversal, né? A forma com que a gente faz negócio hoje, a gente não sabe de onde vai vir o tiro hoje em dia. Então, as coisas estão mudando numa velocidade tão rápido que se a gente não tem essa transdisciplinaridade de poder realizar trocas como essas, e então cada um falando de um assunto diferente, trazendo uma visão de mundo diferente, para poder criar uma nova visão a partir disso e aí sim utilizar a inovação, testar essa nova visão, poder prototipar essas ideias juntos, a gente não consegue ir para algum lado, né? Então, para nenhum lado na realidade, né? Porque a gente está acostumado com aquele mundo linear, que o mundo é uma linha reta, que a gente acreditava, né? Que o mundo era uma linha reta, que a gente nascia, crescia. O Edu fala bastante sobre isso, essa visão de lifelong learning também. Se você quiser até tripartida, né? A vida não é tripartida, né? Eu não estudo, trabalho e me aposento, né? Você vai precisar, se moldar a todo momento. Então, é estudo ao longo da vida mesmo, em todos os cenários, né? E acho que essa é uma forma da gente se provocar também, né? De causar essa autodisrupção entre nós. Porque gravar isso aqui pra galera que tá assistindo, poder entrevistar essas pessoas também nos faz com a gente meio que ser escola, né? catapultado, e também catapultado a estudar coisas novas, a aprender coisas novas. Transversalidade, né? Esses dias a gente estava até comentando que antes a gente olhava para os concorrentes. Vou criar uma escola digital, uma faculdade, enfim, né? Vou criar um Netflix da educação, que seja. Quais são meus concorrentes? Eu vou olhar para todas as escolas digitais. Só que hoje o negócio está horizontal. Às vezes você perde fatia de mercado por realmente um Netflix cobrar R$ 29,90, R$ 15,90, R$ 39,90, uma Amazon Prime, um Gym Pass. Você está dividindo todo aquele valor que as pessoas teriam para investir em educação em outra coisa com outros mercados. E aí todo mundo olha só para aquele mercado, para aquele nicho, mas a questão é transversal mesmo. Você precisa olhar para quem você está dividindo, não é só o teu mercado ou nicho específico. É que nós estamos na era da atenção, né? Então, às vezes, até o TikTok que rouba muita atenção da pessoa, tá sendo tão concorrente. E a grande, nem ser pago, né? E a grande sacada disso, do que você está falando, da transversalidade, que é uma coisa que é impossível da gente prever com exatidão. Porque da mesma forma com que a gente entende que as coisas hoje são transversais, as coisas também são complexas. Então, o que a gente entende como sendo uma tendência, uma realidade e uma forma de fazer as coisas é com base naquilo que a gente vive hoje. Só que o que a gente vive hoje... Amanhã já é outra. Já é outra coisa. Então, mais do que apenas entender essa transversalidade, uma das principais características que a gente precisa ter hoje é uma capacidade de leitura de mundo, adaptação e resposta muito rápida. Olha o repertório. Exato. E falando em repertório, é verdade que todo mundo que está aqui nessa mesa é igualzinho? Todo mundo trabalha com programação de computador? É isso mesmo? Jamais. Não, é legal falar de repertório, né? Porque a gente entende que todo momento que a gente vai dar um treinamento ou a gente vai entrar num projeto novo, você ganha mais
consumindo o repertório dessas pessoas que você está convivendo. Do que você está levando. Do que, de fato, tudo aquilo que talvez você tenha estudado para aplicar aquele projeto, aquele treinamento em específico, né? O tanto de bate-bola que a gente tem antes de entrar num treinamento, antes de executar algum projeto, a gente fala, cara, esse repertório tá tão rico e é uma troca tão grande, né? O que está dentro de mim é totalmente diferente do que está dentro de você, mas quando tem essa troca, tudo se enriquece ali, né? Acho que potencializa muito. De uma coisa a gente não tem dúvida, né? Não importa para onde a gente vá, o Ale fala muito sobre isso, o ser humano vai estar no centro, né? A forma com que a gente faz o que a gente faz, ela vai sempre se alterar conforme a cultura muda, conforme as necessidades mudam, mas sempre lembrando, a pessoa fala, pô, mas os robôs vão tomar nossos lugares, né? O que vai acontecer a partir disso? A gente sabe que aquilo que pode ser automatizado será. A verdade é essa. E uma das coisas que a gente não consegue... Então a resposta é sim, os robôs vão tomar o teu lugar, tá? O que pode, exato, o que pode ser automatizado será, assim será. Mas se a gente olhar para um outro, né, para uma outra ótica, onde a nossa criatividade, ela é o que realmente transforma a nossa realidade, então cada vez mais nós precisaremos ser mais criativos para lidar com o nosso dia a dia, com situações complexas e tudo mais. E como que eu faço, cara, para manter a minha criatividade acesa, assim, pelo menos, Ale? Cara, tem várias formas. Primeiro, a gente entender que a criatividade ela não é um dom restrito a cantores, compositores, pintores, mas ela é uma atividade inerente ao ser humano. Então, criatividade é criar atividade. Quando eu estou falando, caminhando, fazendo algum esporte, eu estou criando atividade. Então, criatividade nada mais é da maneira pela qual você se relaciona com o mundo à sua volta. E isso vai fazer toda a diferença no teu resultado. Então, o grande desafio que a gente tem hoje é que várias realidades estão coexistindo ao mesmo tempo e a pessoa não consegue perceber todas. A gente está preso numa bolha, numa realidade, e a gente não consegue ver nada além do nosso nariz acontecendo. Então, um dos grandes segredos para despertar esse potencial criativo, que todo mundo nasce com ele, as crianças são muito criativas, quem tem filho pequeno em casa sabe disso. Ele tem Essa mesa só sou eu e Paulo. Exato, ele tem muita curiosidade, ele não tem medo, ele está atento a tudo que acontece à volta dele, e ele não tem o mais importante, que é pré-julgamento de preconceito sobre as coisas. E ao longo da vida você vai crescendo e vai rotulando tudo, vai criando conceitos, colocando tudo em caixinha, e de repente a gente vê num momento onde a gente não usa o nosso poder criativo. Por quê? Porque a gente está aprisionado numa rotina, preso numa única realidade. Então, acho que o primeiro passo para despertar e retornar esse estado criativo, que já é natural do ser humano, é desconstruir a própria identidade. E é uma coisa que a gente fala muito dentro da Think Plank, e com certeza vai falar muito dentro do Thinkcast, que é o momento de eu desconstruir quem eu acho que sou, quem eu penso que sou, quem eu acredito que sou, e me abrir para a possibilidade. Tu fala muito, né, Vitor, de esvaziar o copo para poder encher ele de novo. Desaprender para poder aprender, porque... E a gente está numa mesa aqui para aprender, né? Exatamente. E antes de eu aprender, eu preciso desaprender tudo que me ensinaram, tudo que eu acredito, tudo que eu penso que eu sou, me limpar de tudo isso para me abrir para o novo. Quer ver um exemplo? Vamos pensar antes da pandemia, 2019, aí, final de 2019, começo de 2020. Como que era a tua vida, teu dia a dia, Ana? Tua visão de negócio? Como que você fazia negócio? Eu fazia eventos. Hoje eu faço experiências. São coisas totalmente diferentes. Acho que a pandemia trouxe isso pra gente, né? A gente sair do nosso copo cheio e ir pro copo vazio. Quando começou a cancelar os eventos e a gente começou a olhar e falar assim, pra onde eu vou? A gente precisou sair daquela rotininha que a gente tinha, do mesmo esquema de eventos que a gente estava seguindo, do mesmo jeito que a gente estava entregando todos os dias. E quando o copo esvaziou total, que foi quando foi o master da pandemia, a gente descobriu que a gente podia fazer eventos de maneiras diferentes. Que existia outro mundo, que existia outro lugar, que existia outro mundo, que outras formas. Hoje a gente está num estúdio que é literalmente dessa outra forma. E foi muito importante porque hoje, de fato, acho que a gente voltou da pandemia pensando em maneiras diferentes. Acho que a MM, principalmente o meu legado, vem de maneiras diferentes. Eu não tô aqui mais para fazer evento, eu tô aqui para fazer uma experiência, para entregar mais. E isso aqui, tudo que a gente está trazendo é para literalmente entregar mais essas experiências que a gente está trazendo para os clientes. Porque o tradicional todo mundo sabe fazer. O inovador nem todo mundo sabe. Não, e assim, se a gente olhar de 6 meses para cá, se você já repetiu assim, não repetiu, mas se você já pensou num molde
e já utilizou desse mod 2, 3 vezes, já parece que fica Chato. pra trás. Já ficou, Chato. não adianta. A geração micro-ondas tá muito rápida. 3 minutinhos tá pronto, tem que fazer mais, tem que fazer outro. E sabe o que é revolucionário? Tanto nesse formato que a gente está aqui agora, quanto em outras formas de contato, outros canais das redes sociais, a gente dá oportunidade para que conhecimentos que vêm de grandes CEOs, de pessoas importantes do mercado, cheguem até as pessoas. Cheguem até uma pessoa que tem um negócio que é ele mesmo. Então, mais do que apenas gerar conhecimento de ponta, mais do que apenas gerar método de ponta, uma das coisas que nós acreditamos muito é na democratização do conhecimento, porque a gente entende que é um jogo de ganha-ganha e não é só uma esfera de privilegiados. A gente tem que entender que se a criatividade é inerente ao ser humano, a gente está falando de todo ser humano. E não adianta, não é um jogo que a gente quer jogar, fazer com que isso fique em esferas que não sejam acessíveis. Então, a criatividade que pode gerar lucro através de produtos é a mesma criatividade que pode resolver problemas ambientais, problemas sociais, que pode fazer com que as pessoas sejam felizes. Então, o poder criativo... Mas você acha que tem essa visão de acesso também? Então, a partir do momento a gente tem que mostrar para todos que pode acessar essa criatividade. E acesso não só de acessar dentro de nós, mas a oportunidade de pessoas que talvez não estão olhando para isso, poder... A minha visão, e até eu gostaria que cada um desse a sua visão pessoal, é que a gente tem a oportunidade de fazer coisas grandiosas, mas um dos principais problemas que nós vivemos hoje, em termos de mundo, é que nem tudo chega para todos. Então, aquilo que a gente entende como sendo formas de resolver problema precisam chegar. Então, seja tecnologia, seja conhecimento e seja oportunidades iguais. Então, não é um jogo só de conhecimento. Conhecimento guardado em empresa, conhecimento guardado em universidade, conhecimento guardado na cabeça de algumas pessoas não serve para nada. A gente tem que ter acesso. Precisa ser compartilhado de uma forma mais simples, didática e uma linguagem que todo mundo compreenda. Tirar um pouco essa linguagem acadêmica e democratizar a informação. Sim, a necessidade da troca-troca, né? Que isso acaba não acontecendo. O mais legal do Fincast é que a gente vai trazer pessoas de diferentes setores para falar de assuntos parecidos. Então, e a gente pode ver que as coisas são lineares, que as coisas acabam se batendo ali. Claro, cada um com a sua expertise, mas são lineares. Acaba tendo essa mesma conversa. Exato. Até puxando o que o Paulo comentou, né? Quando a gente quer inovar, a gente não pode guardar realmente. A gente tem que entregar o máximo, o melhor, porque, né? O Vitor também falava bastante sobre isso, né? Isso vai estimular você a ter que criar coisas novas ou conectar novas soluções. Porque você já entregou tudo que você tinha. Pô, entreguei tudo. Agora eu preciso criar algo novo. Então, assim, vai te potencializar também. Você vai ajudar outras pessoas que vão consumir desse material, né? Dessa informação. E, cara, criatividade é isso. E puxando um pouquinho, Edu, a gente, de vez em quando a gente escuta isso e para algumas empresas, para algumas pessoas é legal falar dessa forma, sabe? Parece ser muito bonzinho, parece dar um marketing legal. Mas mesmo para aquelas pessoas que sejam mais racionais, se a gente olhar de uma maneira mais criteriosa, a única forma é gerar um sentido de abundância e ganha-ganha. Porque é assim que o planeta funciona. Sim, né? Total. Na real, quando a gente olha para o maior ecossistema que tem, que não é um ecossistema localizado, se a gente pegar o planeta como um todo, em 3,8 bilhões de anos de existência da vida, a gente percebe que as relações não são predatórias, as relações são cooperativas. Então, a vida opera de forma a gerar mais vida. Então, se nós, enquanto espécie, se nós, enquanto detentores de negócio, pensarmos de uma maneira egoísta, de forma a restringir o acesso e a produção da vida, é como se a gente estivesse querendo dançar um ritmo enquanto a música é outra. Em algum momento não vai dar certo. Então, a fonte que sustentou a vida durante 3,8 bilhões de anos foi esse entendimento da inter-relação entre todo mundo que vivia num determinado lugar. E por que a gente tem que ser diferente? Por que a gente tem que ser diferente com o planeta e principalmente, né, num sentido mais micro, por que a gente tem que ser diferente com a gente? Então, é uma questão que não é apenas ser bonito, ser um marketing legal, uma questão lógica. Lógica. E fazer um paralelo, por exemplo, com a tecnologia, porque eu acredito que a revolução hoje não é tecnológica, é de acessibilidade. Total. Porque se alguém falasse para mim, por exemplo, há 15 anos atrás, que daqui em 2020, 2022, você vai ter todas as informações do mundo na palma da tua mão. A primeira coisa que eu pensaria é: não vai existir ignorância ou analfabetismo no mundo. Todo mundo vai ter educação na palma da mão. Se falasse para mim que a tecnologia, a industrialização ia ser tão boa que nós ia
conseguir produzir 10 vezes mais Mas- alimento do que a gente produzia lá atrás, a primeira coisa que eu pensaria é, vai acabar a fome no mundo. Então a gente entende que o problema hoje não é a falta de alimento, a falta de informação, é a falta de acessibilidade, porque se eu não tenho acesso, eu não tenho aquilo. Então, se a gente começa a fazer, levando para esse raciocínio que o Paulo teve, de democratizar e dar acesso para todo mundo, aí a gente tem uma revolução acontecendo. Quantas vezes a gente não escuta, eu tenho uma ideia assim, assim, assado, mas eu não posso contar. Então, Várias. assim, tem até um dado que no último planejamento estratégico que a gente comentou, eu não vou saber exatamente, assim, nem a fonte, mas isso não importa. Acho que importa é a discrepância entre os números, assim. A cada ideia que você tem, 500 pessoas no mundo estão dando ideias semelhantes. 10 vão buscar colocar em prática. 2 vão de fato colocar em prática e provavelmente uma vai viver. Então, assim, a gente fica às vezes segurando uma ideia que pode ser, tipo, transformadora, disruptiva, pode impactar negócios, a fome, pode melhorar a acessibilidade. Se eu não vou fazer, outro vai fazer. Vamos disseminar isso. Outra pessoa vai estar tendo essa mesma ideia, mas talvez cooperando, colaborando, ela saia do papel. E a única ideia que sobreviveu é a ideia que alguém pegou e foi lá e executou. Ideia sem execução é alucinação, tem aquela frase. E é muito louco. E em cima disso tudo, a gente... Eu nunca sei, Do nada, e o Edu deve falar Sócrates. Coloca Eu não aqui, lembro. se você sabe, coloca aqui nos comentários de É essa isso. frase. Não é de Sócrates. E o mais louco disso tudo, que são 5 pessoas muito doidas e nada a ver com nada. E o mais legal é contar como que essas 5 pessoas se conheceram e falaram assim, tá bom, o que a gente vai fazer para mudar e para inovar daqui para frente? Eu vou contar a minha história e eu e cada um conta uma história do como aconteceu tudo isso. A minha história, como eu conheci esses 4 loucos, foi Ana Carolina um dia recebeu um briefing e esse briefing era totalmente disruptivo. Talvez não, se eu não tivesse tirado do papel e tivesse contado a história para aprender as primeiras 5 pessoas que estivessem na minha frente, talvez isso aqui não teria acontecido. A gente pegou um briefing, a MM, e aí foi muito louco, eu sentei na mesa e aí eu olhei pra galera e falei assim, eu já sei o que a gente vai fazer. Mas Ana, a gente nem entrou. Eu falei, não, eu já sei. A gente vai fazer um hackathon com essa empresa. Essa empresa vai vir falar aqui, a gente vai deixar essas perguntas para mais pra frente e a gente vai contar de fato a história como um todo. Mas aí a gente ia fazer um hackathon, mas Ana, um hackathon, quem que você conhece que faz hackathon? Eu falei, não sei, gente. Mas hackathon, literalmente, ele muda programações. O Edu pode me dar uma aula disso, mas eu vou falar do meu contexto de mudança de mindset. E aí foi muito louco, porque eu olhei e falei assim, a gente vai desconstruir tudo isso. Eles estão muito formatados a serem iguais. Existe 100 mil empresas iguais a eles, existe 100 mil pessoas parecidas com eles, mas a gente precisa quebrar esse paradigma. Eles passaram por uma disrupção enorme dentro dessa pandemia. Eles precisam mudar esse mindset. E aí foi muito louco, porque veio um briefing de uma presidente versus uma diretoria, e aí a gente quebrava a cabeça, todo mundo olhava e falava assim, é maravilhoso, a ideia tá super construída, mas quem vai implementar isso? E aí eu falava, não sei. Porque, de fato, a ideia é maravilhosa, mas se eu não contasse essa ideia e todo mundo ficasse quebrando a cabeça, talvez eu não teria conhecido esses 4 loucos. Total, e você não teve medo nenhum de perder. Nenhum perder a ideia, foi isso. muito louco. E aí a gente começou a conversar, conversei com pessoas e 2 pessoas me apresentaram essas 4 pessoas. No primeiro momento a gente olhou e falou assim, será que entregam? Vou falar a verdade, porque a gente tava com 4 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e é Vocês muito estão vendo, louco. né? Vocês estão vendo? A gente Não, tá sabendo e- disso agora. Será que não entrega? Ela teve Verdade. dúvidas, ela hesitou. Eu Achei... tive essa dúvida. Mas eu E quero aí- abrir um parênteses que o seu contato para nós chegou num momento em que nós fomos convidados para um evento em Salvador, de um parceiro nosso da Transcriativa, e nós estávamos usufruindo de um lugar chamado Gamboa, que é um lugar maravilhoso lá perto de Incrível. Morro de São Paulo. Fica a dica. E aí chegou um contato de você para a gente trabalhar junto e nós não hesitamos em nenhum momento. Assim como você hesitou, a gente não hesitou. A gente só confiou de cara no processo. São Detalhe. 4 pessoas. E aí a gente olhou na primeira reunião, eu falei, tô curtindo. Juro por Deus, eu passei o briefing, e aí foi numa primeira conversa, falou assim, tá bom, quando vocês entregam um plano? Aí os 4 loucos falaram, amanhã. Não, mentira, foram 2 dias.
Aí a gente falou, 2 dias? Não vou entregar, gente. Como? Tipo, pensando e Não, trazendo detalhe, já... né? Do que veio pro que saiu, foi muita transformação também. Foi, Fala sério, né? Foi Mas- bem diferente. Mas né? a verdade, a gente só fez em 2 dias porque a gente não tinha outra escolha. O evento era em 3 semanas. esse detalhe. Aí Não, outra a gente não tinha como falar, não, vamos colocar pra semana que vem. Não, Não dava Mas pra uma das empurrar. coisas, Ana, agora, tipo, aproveitando esse momento, mas uma das coisas que chamam muita atenção nossa também, em fazer essa parceria e como a gente tá junto hoje, foi, cara, como você não enxerga nada na sua frente, velho. Tu só vai e faz, entendeu? Tipo, medo. essa vontade, essa garra, esse negócio que você tem de falar, meu, eu não sei como fazer, mas eu vou dar um jeito. E é isso, entendeu? Isso que a gente tem também aqui dentro, né? Muitas das coisas que a gente criou, a gente não fazia ideia de como criar, mas bora lá, tem processo, tem método, a gente vai chegar no resultado. E a gente conseguiu chegar junto, então isso E você tinha muito claro que você tinha uma direção que você queria com esse cliente, mas ao mesmo tempo você deu uma liberdade muito grande para nós. Tu Do entregou- como chegar no final. tu No entregou começo um- tinha. É porque assim, E tudo que a gente quer é isso, né? não velho? era- Dar a liberdade. É que, ó, pra galera que tá assistindo entender, não era uma parada normal, porque existia alguns fatores ali no meio que tinha que ter um evento híbrido, tinha que encaixar as pessoas. E era a maior empresa falando do momento. Era a Exato, maior marca é. falada do momento. No momento certo você vai revelar qual é. Departamentos específicos. Mas era a marca mais falada do momento e não podia juntar todas as pessoas na mesma sala, tinha que ser separado, e auditório, pandemia e online. Então você entregou o problema para nós, um bicho de 7 cabeças, e falou, monta e a proposta. E a Em gente- 2 dias. É porque além de inovar, tinha toda uma parte processual para acontecer, né? Então tinham etapas que isso precisava virar casar tudo, conectar tudo. Então acho que o maior desafio foi esse, né? Se fosse Você já parou para pensar que isso já é um grande insight? Porque se a gente entende que o que aconteceu aqui na real é o que mais acontece na vida, a gente ia parar para pensar e falar assim, será que a maioria dos problemas que a gente tem, o que as empresas têm, o que o mundo tem, não é Boa. um excesso de apego à forma tradicional de resolver as coisas? Porque se você tá apegado, cara, você sabe andar por aquele caminho, mas e se a gente parar para pensar o quanto que a certeza é uma ilusão e que receita pronta de alguma coisa pode servir como uma base, mas nunca vai ser exatamente aquilo. E não foi o que aconteceu. Eu vim com a receita, vocês trouxeram o bolo ali, sabe? Pra Exato. gente conseguir construir junto. E a gente é um pouco acostumado a fazer isso, tanto a Think Plug quanto a MM, a gente trabalha com coisas personalizadas, a gente nunca tem nada pronto, a gente recebe o cliente e constrói junto com ele uma coisa personalizada. Porém, é sempre um desafio novo, porque mesmo a gente tendo essa habilidade de personalizar e entender a diversidade, é sempre... Já dizia minha terapeuta que a gente tem trabalho de maluco, né? Que a gente Vamos só falar fica com ela resolvendo o novamente, problema. porque tá precisando A falar gente só com ela. resolve o problema. Não, você não quer ficar estressado, Terapeuta, Eduardo. Dudu, Você liga trabalha pra gente. resolvendo o problema. Vamos trazer ela aqui para eles conversar. com ela. Vamos, terapeuta Dudu, pode vir falar com a gente. Ó, mas eu sei que isso você foi- está precisando de ajuda, a gente Imagina consegue te agora. ajudar. Eu queria me encaminhar já, né? A Team Cat vai pagar o terapeuta do terapeuta do... Boa. Mas olha, esse foi um dos pontos, né, de toda essa jornada que a gente tem construído, mas que a gente olha, a gente se orgulha, né, do método. Do método, a gente se orgulha do método. A gente fala, cara, a gente não sabe como fazer, qual que é o caminho, quem conectar, nada. A gente começa a utilizar o método, a gente começa a passar por todas as ferramentas. É, Edu, se a por gente todos os fosse uma processos. sorveteria, isso funcionaria também? Funcionaria. E se a gente fosse uma Total. padaria, isso funcionaria Funcionaria. também? É muito Faz louco. ainda, faz um pãozinho francês rapidinho, 2 Nossa. dias. Não, e aí? Então quer dizer que não precisa ser consultoria de inovação, de criatividade nem Chega nada? de consultoria, eu odeio essa Mas palavra. Eu muito odeio louco, essa muito louco. palavra. É muito louco tu falar do método, Ele tá porque, zoando mesmo. porque a gente é muito louco, a gente tem um método, a gente aplica dentro das empresas, mas é um método também. A gente usa para Usa, desenvolver o exato. nosso processo junto com o cliente. Então ele serve tanto para nós resolver o problema do cliente, como para resolver o nosso. Ele faz E, parte ele, do e nosso foi muito resultado. louco porque, sei lá, na minha cabeça aqui, eu pensando, a gente sabia um problema. E é o mais gostoso de trabalhar com a Finplug, que eu mais amei quando a gente começou a trabalhar, Abra seu coração. É a hora de você elogiar. Né? sobe o ego. Baiana. Sabe o ego, gente, que eu vou Você tem inflar essa aqui. oportunidade agora. Eu preciso Tá ser amado, gravando. aceito e reconhecido. Gente, vamos pular, né? Essa pergunta.
O mais irado que foi porque eu, Ana Carolina, eu adoro um problema. E quando eu joguei um problema para pessoas que amam problema também e traz a solução, isso foi o ponto. Eu acho que todas as empresas e todas as corporações hoje estão com um problema. E eu tenho uma empresa e a gente está aqui junto conversando disso. Todas as empresas hoje têm um problema. De fato, a gente tem que descobrir qual o maior problema que está acontecendo. O que mais está tendo ali o BO da vez, sabe? E foi muito louco isso que a gente descobriu na primeira empresa que a gente trabalhou junto. Qual que era o BO da vez? Qual que era o problema daquele momento? O que estava enraizado ali que não estava conseguindo para abrir as outras vertentes da empresa? Porque às vezes esse grande problema, ele tá enraizando vários probleminhas em um entorno. Mas eu acho que se a gente pudesse mandar uma mensagem para todas as empresas do mundo aí que tem pessoas trabalhando dentro, eu acho que seria assim, vai, mas vai com medo. A gente vai com medo quando a gente vai construir nossas experiências, sabe? O que acontece normal, né? É que muitas vezes essas empresas utilizam o medo como ferramenta de inércia. Eu tenho medo, portanto eu não vou. E aí você não ir... E cara, a grande empresa tem vários medos, né? E automaticamente ocorre uma são os coisa processos, que... São as pessoas, são chefes, são tudo. E a gente ele vai começando a blindar o medo e não deixa ninguém ir lá cutucar o problema devido ao medo. Mas o pior é que antigamente ficava cada um numa caixinha, né? Então ficava com medo e não evoluía. As tradicionais, elas ainda têm essa mentalidade de reprimir o erro, né? Diferente de startup, por exemplo, que já tem uma nova mentalidade e entende que é bom errar. E se tu for errar, erra rápido e aprende. Aprende rápido. E tem uma questão, Ale, porque ninguém gosta de errar. Errar é bom? Não é bom. Errar é ruim. O que acontece quando você erra pode ser visto como uma coisa positiva se você aprende com o erro. Exato. É igual remédio. Você toma remédio porque você gosta? Não, você toma cerveja, água, suco. Remédio você toma para curar uma dor, curar uma doença. Então, a forma de enxergar o erro talvez não seja essa, de falar assim, vamos fazer as pessoas entenderem que errar é bom. Ninguém gosta de errar, não é isso. Mas, galera, errar é inerente da vida, você vai errar. Querendo ou não, você vai errar. O que acontece quando você errar que vai fazer a diferença. Você pode aprender ou não. Isso que a gente acabou de falar agora... E os starts que você vai ter depois do erro, né? Tipo, a rapidez que você vai ter ali. Isso que a gente acabou de falar agora, né? Que foi legal, que deu certo, que foi incrível. Mas no meio, a gente ficou preocupado, deu medo, a gente brigou. Muita coisa aconteceu. Tipo, o sucesso é óbvio, a gente fala quando ele acontece. Mas muita coisa que acontece no meio, pouca gente fala, sabe? Mas é a vida. Então, se você entra no jogo entendendo que vai doer, que você vai ter medo... Mas se você tem minimamente condições de seguir, porque você tem um método, porque você tem pessoas boas perto, cara, não é um jogo... A vida não é determinística, a vida é probabilística. Então você não consegue definir que vai dar certo ou vai dar errado. Cara, tem probabilidade de dar certo ou errado, desde que você lide com os critérios corretos, que a gente acabou de falar. É método, são pessoas, é contexto. E é muito louco, porque a gente, com a experiência que a gente tem em solucionar problemas, fazer eventos, fazer treinamento e tal, a gente tem coisas meio prontas, digamos assim, a gente pode replicar em outros lugares. Só que não é uma decisão tomada, eu acho que é individual de cada um de nós e por isso isso dar certo, que toda vez que chega um desafio novo, mesmo se podendo replicar o mesmo modelo, a gente joga ele fora e fica criando uma coisa nova, diferente, personalidade. Mas acho que o que diferiu, assim, de certa forma, o que a gente faz, as empresas que acreditam no que a gente faz, é um termo que ficou conhecido em 2012 com o projeto Aristóteles do Google chamado segurança psicológica. Foi onde a gente entendeu que o problema não é em as pessoas não se dão bem no ambiente de trabalho, com isso elas não conseguem inovar. As pessoas não gostam, não se olham nos olhos, tal, por isso elas não conseguem inovar. Esse projeto, essa pesquisa mostrou que pelo contrário, o ambiente onde as pessoas não se gostavam, mas ao mesmo tempo elas tinham liberdade de se expressar, elas tinham liberdade para aprender coisas novas, liberdade para se comunicar, esse é um ambiente próprio para inovação. Então não importava se um amiguinho estava olhando para o outro como deveria, importava que deveria haver respeito para a criação, para a inovação e tudo mais. Então eu acredito que esses silos que devem ser quebrados dentro das empresas, essa mudança de mentalidade, onde eu não preciso ser, eu quero ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Não, cara, você tem que tratar bem as pessoas que estão lá dentro.
sabe? Não é ganhar um selo, não é ganhar um prêmio disso, é tratar bem, querer as pessoas bem, porque hoje isso já cai por terra, não faz mais sentido. E é engraçado que, tipo, por mais que o briefing é outro, a gente sempre tá levando para uma colaboração, né? Acaba que, tipo, o briefing não é esse o caminho, mas a gente olha, a gente senta, a gente tá sempre tentando buscar uma colaboração entre as equipes, justamente para a gente conseguir trazer essa atmosfera, né? Deixar todo mundo criar, dar voz para as pessoas. Isso já impacta a cultura da empresa, a pessoa tem sensação de pertencimento. Cara, colocar todo mundo para criar, para produzir ali em grupo, colaboração, cara, mas é muito do que absurda, né? É muito do que o Paulo trouxe, essa visão da Terra, do planeta, de tudo que a gente aprende, é uma inteligência coletiva levando a gente à evolução. E se a gente não trabalhar coletivamente para desenvolver isso dentro das organizações, e aí a gente pode chamar de várias coisas, segurança psicológica, estado de flow. Organizações exponenciais. Então, e aí qual que é o pensamento exponencial? É aquele, cara, talvez na hora que estiver começando, você não bota fé, mas de repente pode começar a acentuar uma curva que você fala assim, pô, tem alguma coisa aí. Mas de início parece como qualquer outro lugar. E é muito louco como as organizações acabam fundando as ideias, às vezes, né? Tipo, você tá aqui num brainstorm ali, conversando sobre um assunto, e aí, do nada, tipo, vem uma pessoa e fura aquela história. Não, isso não vai acontecer desse jeito por causa de compliance, isso não vai acontecer Quantas vezes por causa no processo de cocriação a gente escuta assim, isso não pode por conta do compliance. Ai, cara, o grande terror do nosso trabalho. Uma das pessoas que a gente tem que trazer é de compliance. Porque é um grande terror nota. Se vai criar uma experiência, a palavra compliance aparece. Mas o terror não é compliance, o terror é a interpretação que se dá essa palavra. Isso precisa ser desconstruído. Isso precisa ser desconstruído. Exato. Cara. E Ana, eu queria até puxar uma pergunta, Hashtag não mate uma ideia. Não mate uma ideia. Boa. Mas eu entendo a sua dor, viu, Não Ale? mate uma ideia e não fale pra mim de compliance. Não mate uma ideia que não foi validada ainda. É isso. Eu queria puxar uma fala com a Ana agora, porque assim, aquilo que o Edu falou de cocriação, de colaboração, não adianta colocar um monte de gente numa sala para fazer brainstorming. Óbvio, pode rolar o brainstorm? Pode, mas se não houver uma cultura que conecte, uma cultura de confiança, talvez vai ser um monte de palavra desconectada que não vai refletir aquilo que de fato poderia ser potente. E eu queria que a Ana falasse um pouquinho, se ela tem umas puder. premissas, né? Exato. Sobre como que ela lida com... Porque assim, aí dando um pouco do meu depoimento, o ambiente da MM é um ambiente que eu fui poucas vezes lá, mas sempre que eu estive lá, eu senti uma energia muito boa das pessoas que estão lá. Além das pessoas serem pessoas incríveis, dá para sentir uma energia boa. É uma galera boa que tá lá dentro, trabalhando junto. Então, isso não é acidente. Você tem que deliberadamente construir um ambiente desse. Eu queria que a Ana falasse um pouquinho sobre construção de ambientes. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter, isso é uma coisa que eu sinto muito com a minha equipe, é sentar junto, sabe? Tipo, a maioria dos líderes, eles não sentam juntos. É uma coisa hierárquica muito grande, tipo, de você ter problema de ter sala, de você Tem problema ter... é o momento, né? Meu, sentar junto é onde você mais aprende. Eu sempre falo que quando eu tô fazendo entrevista, que se eu não estiver aprendendo com essa pessoa dentro da minha equipe, ela, pra mim, não funciona mais. Porque acho que a gente tem que aprender muito o tempo inteiro com as pessoas. Quantas pessoas tem na tua equipe hoje? 150. Não é poucas vezes. Claro que eu queria trocar muito mais. Eu todo, queria trocar muito mais. Eu acho que eu troco pouco, assim. Acho que todo mundo ali tem um pouquinho de história pra contar. Mas acho que é aquela visão, né, meio que hermética, né? Pô, ambientes departamentados, mentes departamentadas, sabe? A forma como que a gente olha para isso, a gente começa a pensar em caixinhas, né? De colocando, por isso que, gente, que é tão famoso o termo, né? De pensar fora da caixa, né? E não importa a forma como que a gente defina isso, mas sim uma forma de olhar subjetivamente e falar, cara, o que acontece é que a gente quer comparar e dividir tudo. Por isso a gente acredita que experiências anteriores, em parceiros anteriores, em vivências anteriores vão ser as mesmas sempre. E a gente fica condicionado. Vitor, eu acho que você está sendo incoerente. Eu acho que você está sendo incoerente, porque aqui dentro do FinPlug temos caixinhas também. Temos caixinhas? Caracterize aquele lado da mesa, por favor. Aquele lado da mesa é um lado ariano. Parece um astrólogo. É muito louco. E uma das coisas que eu falo também é botar a mão na massa.
se quem você tá ali, se o seu equipe não tá vendo você colocar a mão na massa tanto quanto ele, talvez ele não te dê valor o quanto que você também tá merecendo ali. Exemplo. Exatamente. Poder tipo, do exemplo. botar a mão na massa é muito necessário. A quantidade de líderes que eu vejo chegar num topo e falar, nossa, não faço mais isso, é surreal. E eu vou complementar uma coisa que a Ana está falando agora de liderança, que é uma liderança mais inspiracional, que além de ser inspiracional, é situacional. Como é que chama aquela moça que gerencia projetos? A Jana. A Jana. Ela entra com uma energia falando pá, pá, sabe aquela coisa? E fala assim, a hora que ela precisa, ela é líder. A hora que é um outro projeto, com certeza outra pessoa vai liderar. Então isso que a Ana está falando não é só para uma liderança hierárquica estabelecida. É uma liderança situacional. Tem hora que alguém puxa a responsa e resolve. Não basta sabe? ser bom, tem que parecer bom. Exato. Você sente isso também, Ana? Muito, muito, muito. Eu acho que a tua e equipe acho tem que muito liderança, isso. Protagonismo, eles né? têm protagonismo total do projeto deles. São autogeridos, né? Se Total, for ver, e eles viram o dono do negócio, e eles falam assim, não, agora é a hora de você, e é muito louco, porque essa liberdade, assim, não, eles me falam assim, chefe, agora é hora de você sair de cena, eu falo, tá bom, e sabe, tipo, eu tenho que saber o meu papel na hora. Mas é isso, acho que o fato de ter colaboradores autogeridos, né, pode ser que ele erre grotescamente, mas quantas as vezes ele foi autogerido o suficiente, que ele puxou a fila, tomou as decisões, otimizou o tempo, foi ágil. Cara, ele pode continuar errando, que nem é isso, tá ligado? E uma das coisas que você tem que mais falar. Você nem vai conseguir parar pra olhar ou falar, por que ele errou assim, assado? Com certeza, só o fato dele ser autogerido, ele já aprendeu com esse erro e ele vai executar o próximo. E eu sempre falo isso, e uma das coisas que mais precisa estar na minha equipe é verdade. Eu me sinto uma babaca quando alguém mente pra mim. Eu prefiro que a pessoa fale, caguei, vou usar um palavrão, desculpa aí, do que a pessoa fale... Caguei do que a pessoa fale, não, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque não sei o que. Melhor pedir desculpa, né, do que com licença, né? Isso dá uma liberdade total. Eu falei assim, gente, senta na minha frente e fala, Ana, ferrou, caguei. Falei, vambora, vamos resolver o erro. Como eu falei, eu amo resolver problema. Ana, mas em vários projetos que a gente criou junto com a KMM, você não esteve presente em muitos 100%. momentos, porque você tem uma equipe muito capada. Né? Você já trabalhou com o Douglas, Camila, com a Gi, com a Jana, e com uma galera lá dentro. Todas as vezes que a gente trabalha com alguém da tua equipe, a gente é muito surpreendido em relação à competência, e eu acho que muito mais do que isso, eu acho que a tua equipe tem autonomia para tomar decisões rápidas. Tem. Mas e como que você faz isso? É muito interessante saber uma pessoa que lidera um time de 150 pessoas. Qual que é o segredo? Você tem um treinamento para que ele tenha essa visão? Você treina ele? Como que você faz para ele ter essa Isso é uma das coisas que o autonomia? RH tá mais batendo. Primeiro que pós-pandemia, as pessoas voltaram diferentes, com pensamentos diferentes, entendimentos diferentes. A gente nunca vai conseguir agregar gregos e troianos, mas a gente precisa tentar ali chegar no denominador comum do negócio. Então, tipo, a gente tá tentando focar muito em treinamento. Eu não gosto da palavra treinamento também. Eu não gosto de algumas palavras, né? Porque parece meio Caxias, assim. Mas desenvolvimento acho que é melhor. Acho que a gente tá nesse flow de desenvolver melhor as pessoas, procurar pessoas que estejam diferenciais no mercado. A gente fala lá, ser coordenador é legal. Ser um executor do negócio, ser dono do negócio é outros 500. E aí, uma coisa que a Flávia anda muito procurando, que é a minha gerente de RH, é esse executor de um jeito diferente, sabe? Tipo, não fazer o by the book. E mais uma vez, uma das coisas que mais, e por isso que eu acho que a gente se deu tão bem, porque eu não quero mais fazer evento, eu quero fazer experiência. Esse storytelling de como a gente vai entregar, eu quero estar no planejamento do cara. É isso que a gente está trazendo aqui, a gente está conversando. A gente quer estar no planejamento do cara, a gente quer estar ali próximo dele, olhando e falando assim, cara, será que aquela ali é a melhor estratégia para você ou aquela ali? A gente quer olhar o budget dele não olhando como dinheiro, e sim como estratégia de mercado, como esse cara tá querendo aparecer. Porque às vezes vem coisas meio que quadradas de um planejamento que já aconteceu, isso chega quadrado. E aí a gente vai fazer o máximo para que flua, para que aconteça e tudo mais. Mas imaginem se a gente pega um cenário onde a gente já cocria. Imagina não, né? Dando spoiler aqui, já tem evento com inteligência artificial acontecendo aí. E a gente tá estudando isso pro mercado. O que a gente quer trazer é essa cocriação de fato ali, né? Tipo, para resolver problemas, pra gente entender como tá funcionando o mercado, pra gente estar junto com o planejamento. Eu acho que cada um, e a gente quer agregar pessoas, às vezes se a gente não tem uma skill que aquela empresa tá esperando, a gente quer trazer uma pessoa com esse skill e entregar um projeto e um planejamento pra dentro dele. Então a gente hoje vai olhar o mercado e vai olhar e falar
assim, deixa a gente, mais uma vez, a gente tá aqui para gerar experiências e não para gerar eventos ou outras coisas. A gente quer gerar experiências. A gente quer aquele cara que tá comprando o evento, a gente quer aquele cara que tá indo ao evento que tem uma experiência 100%. Às vezes nem é tecnológico o negócio que ele quer, é educacional ou é criativo, depende do que é, mas a gente quer que o cara tenha a melhor experiência naquele formato que a gente está entregando. E Ana, o que você acabou de... Você falou algumas palavrinhas-chave que é... Se a gente fica no padrão, num aspecto mais raso, a gente perde conexões mais profundas que são as mais relevantes muitas vezes. Por exemplo, a gente estava falando aqui agora há pouco que não, é importante errar porque faz parte do processo, mas ninguém quer errar, aquela coisa toda. Aí a Ana falou de planejamento. Parece, num grosso modo, assim, mas então pode errar, mas você não vai planejar, mas se você planejar, você não adapta. E quando as coisas são muito 8 ou 80, né, muito determinadas e muito encaixotadas, a gente perde essa capacidade de fazer links. Então, o fato de você fazer um planejamento não significa que você vai seguir o planejamento. Na real, se você não tem um planejamento, pode dar muito problema. Mas se você segue exatamente o planejamento, pode dar tanto problema quanto. Então, tenha um planejamento para que você parta de alguma boa prática, de alguma coisa que você entenda como sendo um aprendizado que você teve, mas você tem que estar muito presente para se adaptar. Então, a questão do erro não significa você deliberadamente se colocar numa situação a ponto de você estar exposto. Então, se você está errando, é uma gestão de risco. Você está errando com riscos calculados. Ninguém vai querer cometer um erro que pode quebrar a empresa, que pode matar uma pessoa. Você vai correr riscos desde que você entenda que você tolera, e isso é muito arbitrário, é muito pessoal, porque tem pessoas que têm tolerâncias diferentes para risco. Então, entender quais os riscos que você está submetido, entender que nunca nenhum planejamento vai conseguir abranger todos os riscos, faz com que você tenha minimamente um planejamento para garantir, de fato, um fluxo, mas esteja, de fato, aberto para falar, minuto a minuto eu tenho que entender. E quando a Ana fala de desenvolver pessoas, não é só desenvolver num framework, numa competência técnica, mas numa habilidade justamente de presença. Uma habilidade que, se precisar de fato usar aquilo que está num livro, um método, e der certo, por que não? É mais fácil. Mas se precisar jogar tudo fora, por que não? É o que precisa. Então, esse desenvolvimento humano que eu acredito que a gente precisa olhar cada vez mais, já que a gente está partindo cada vez mais para um mundo cada vez mais complexo, é uma habilidade da pessoa ser, como diria o Bruce Lee, como água, né? De se adaptar, manter a essência. Ela continua sendo água. Ela continua sendo água. A essência dela, aquilo que ela tem, continua, mas ela consegue se adaptar de acordo com a situação, para entregar aquilo que precisa. Mas qual que é o desafio atual de uma grande empresa, por exemplo? É muito fácil uma empresa pequena, nova, se adaptar, inovar e mudar a rota 360. Isso não acontece com uma multinacional, por exemplo, que já tem todo o processo. E aí que entra um fator muito importante que o nosso futurista Vitor fala muito, que é a ambidestria, é como que eu equilibro tudo isso para conseguir, por exemplo, principalmente para uma empresa que já tem anos, uma estrutura gigantesca, conseguir surfar nessa nova tecnologia, nessa nova onda. É você realmente olhar como você consegue ser eficiente operacionalmente agora, no aqui, no agora, no presente, como eu consigo continuar fazendo as coisas girarem dentro da empresa e, ao mesmo tempo, eu consigo ter uma visão de inovação contínua. É difícil, às vezes a gente pensa e fala, cara, mas como que eu consigo fazer as duas coisas? Mas, ao mesmo tempo, eu ouso dizer que é a única forma de sobreviver nesse mercado. A gente continua fazendo, porque se a gente só continuar fazendo o que a gente está fazendo, vive só no agora e não pensa um pouco no futuro que pode ser criado, a gente vai entrar num mundo onde realmente a gente não vai para frente, porque a gente só está muito pensando no agora. Ao mesmo tempo, se a gente só pensar no futuro, no que pode ser, o que acontece? A gente fica extremamente ansioso tentando fazer alguma coisa e não consegue ser eficiente no operacional, ou seja, eu não consigo realizar as coisas, né? Acho que um dos grandes desafios é esse. Como que eu consigo ir fazendo, errando, validando, e aí eu tenho uma versão, a gente gosta de falar em inovação de always beta, né? Sempre nesse estágio inicial onde eu estou aprendendo, onde eu estou me renovando, onde eu estou buscando ser minha melhor versão. Ponto. Mas isso não acaba, né? É muito louco, eu não sei vocês, mas na pandemia eu senti que a falta da troca deixou as pessoas mais
eu digo até mais lerdas, assim, mas o nosso penso foi diferente. A troca é tão importante, ninguém às vezes vê isso. Tipo, eu sei que o home office é maravilhoso, gente, não tem problema, porque você consegue fazer 1000 coisas. Mas a troca... Elon Muskzinha aí. Não sou, eu sou a favor mega. E eu sou a favor mega do home. Mas eu acho que a troca, pelo menos uma vez, às vezes, na vida é muito necessária. A gente lidar com pessoas, a gente não vai poder ter só robôs daqui a um tempo. A gente vai precisar muito ter a troca humana, cara. Não, mas eu e a concordo, troca Ana Musk. humana é foda. Não concordo 100%, não. Eu não gosto. Não, mas eu concordo não vou... contigo. Olha, eu gerencio equipes remotas aí, eu já tô no 3º ano. Cara, é muita diferença da equipe que tá presencial, assim. Né? Tipo, A entrega Querendo ou não, por quê? Tipo, às vezes acontece um elogio, às vezes acontece uma confraternização. Você não consegue dar a mesma atenção. E assim, quem que tá com esse bastão de conseguir passar essa atmosfera assim, cara, teu trabalho tá sendo reconhecido aqui. Pô, às vezes é um detalhe, é uma palavra de elogio que o cara que tá lá do outro lado do Brasil ou do mundo, tá lá no computadorzinho dele com o fone, ele não vai receber isso. E a mesma coisa, você fala, puta, você é foda. Você não tem como comparar algo que a gente está acostumado há anos e anos e anos, que é trabalhar todo mundo junto no escritório, com algo como o home office, que é muito recente. Você trabalhar... Então, a grande questão não é o presencial é melhor porque o resultado, a troca e o feedback é mais instantâneo. O desafio é entender como levar isso para o digital, porque não tem volta. Sim. Não, eu acho que tem que ter isso. Talvez não o home office, mas eu digo... Mas nesses nossos trabalhos, não tem volta. mesmo os treinamentos, quando a gente fez lá, desde o começo, quando a gente fez híbrido e fez... Não, a gente fez online e fez presencial. Quando ia no presencial, a galera parecia querer mostrar mais. É outro calor. É muito louco Isso aconteceu com a gente no começo do ano. Com o final da pandemia, a gente voltamos para os eventos, né, presenciais e a gente evidenciou várias... Voltamos, aí chegou ao Omicron, voltamos para online. Não, mas o legal com a gente é que a gente chegou em um momento onde a gente realizou, né, experiências junto com grandes empresas que elas estavam se encontrando a primeira vez depois de 2 anos presencialmente. Elas não se viam. E a energia, o olhar, a forma... Tanto é que, né, em experiências que a gente fez, os gerentes, os diretores, eles falam, não, deixa eles conversarem mais um pouquinho. E tudo Faz bem. 2 anos. E eles se falam todos os dias. Mas, meu querido futurista, você que é um cara que tem uma visão apurada. Meu querido. A gente não vai chegar no momento em que isso acontece no digital? A gente vai chegar em um momento, só que não vai ser tão breve como a gente imagina. A gente precisa tornar muita coisa digital sensorial ao mesmo tempo. E a tecnologia não está tão avançada para isso. As roupas, a parte de wearables que a gente vai ter que utilizar de vestíveis para a gente sentir o toque, para a gente sentir o abraço, realmente ter uma visão holográfica nossa que transporte a realidade. E eu falo, cara, a mesma coisa que o meu cérebro está sentindo, por exemplo, o metaverso. A gente fala muito de metaverso. E por que ele só funciona ele só vai funcionar melhor no 5G, no 6G? Por causa da latência. Porque se a gente olhar para os devices também para tá o super 3G powers, hoje, né? se você coloca um óculos de realidade virtual e se você vira de uma vez bruscamente para o lado, você tem vertigem. Muita gente não consegue ficar muito tempo, porque o nosso cérebro entende... Tem gente... Mas o que é louco? O nosso cérebro entende que isso é artificial, que isso não é uma coisa real, e ele começa a falar, não, me tira isso daqui, eu quero viver o mundo real. Então, a partir do momento... Para todas as pessoas, ou para nós, para um grande número, geração que já é muito tecnológica. Para um grande número de pessoas, a visão de imersão. Não é o que a gente está falando até 2025, que pelo menos 50% das pessoas vão ficar 1 hora no metaverso. Isso é uma realidade de 1 hora. Agora, quando a gente fala, vou trabalhar no metaverso, numa realidade imersiva, onde eu vou estar, igual o vídeo do Meta, vou ficar trabalhando em reuniões tal e tudo mais. Os caras estão penando para desenvolver avatar de uma forma que fique real, né? Saiu um vídeo esses dias com a mão estranha de um avatar do Meta tal e tudo mais. Então, acho que a gente vai aprender a fazer muita coisa. Não acredito que sejam nos próximos anos, então não podemos nos tornar refém a isso. A gente não é online ainda, a gente não é digital tanto ainda. Acho que talvez a geração do meu filho, que tem 6 anos... Digital. Exatamente. A gente ainda tá nessa... Talvez meu filho saiba viver nisso. Talvez meu filho vai saber fazer uma reunião 100% online
design, de brainstorming. E talvez a geração dele não tenha tanto essa necessidade do touch. E é pesquisa falando mesmo, tipo, as pessoas estão se relacionando menos. As novas gerações estão se relacionando menos. O contato físico, os namoros, tudo isso está sendo diferente. De jogar videogame. E tem uma coisa que é muito... Existe uma série de... Vamos dizer assim... Essa galera já tá passando por uma preparação para tudo isso, né? Uma coisa é você dar um óculos de realidade eu tenho amigos virtual, que jogam 8 horas de RPG, Exato, de Fortnite, exatamente. essas coisas, Se e estão com os 8 amigos horas, de todos os lugares do mundo lá. Para ele é muito mais fácil, e fluem bem, mas é outra realidade a que a gente tá vivendo. E aí, gente, eu acho que é o grande desafio que a gente tem. Quando a gente fala, queremos nos manter competitivos no mercado e criar uma liderança autodisruptiva, onde a gente não espere as próximas transformações, a gente seja as próximas transformações, a gente tem uma responsabilidade imensa isso. Como que a gente vai fazer para essas próximas gerações? Porque às vezes a gente está preocupado com o nosso umbigo só. Tipo, o que a gente vai fazer pra gente sobreviver nesse mercado louco? Cara, mas tá vindo uma geração aí sedenta que a gente tem que aprender a ajudar eles, a servir eles, né? Não só liderar, mas também a servir eles para levar esse caminho, senão pode ser uma coisa caótica. Eu vou aproveitar o seu gancho, Vitor, porque assim, a parte boa da gente ter um time diverso, como a gente tem aqui hoje, é as diferentes percepções sobre o mesmo ponto que não precisam ser extremos, né? Exato. Então, quando a gente olha para metaverso, muitas notícias, muitas coisas que a gente vê é um mundo maravilhoso, onde a gente vai ter acesso a várias coisas, aquela onde loucura... todo mundo vai poder, onde cada um vai poder ser você mesmo. Mas assim, será que realmente as opiniões das pessoas que falam, a opinião das pessoas que falam que esse acesso vai possibilitar um mundo novo, também está embutida a questão de, será que todos vão ter acesso a isso? Porque se hoje a gente tem uma barreira de infraestrutura, que vai ser superada em algum momento, será que a barreira que a gente tem hoje, inclusive, de acesso a tudo, ela vai se acentuar ou ela vai diminuir? Será que com o metaverso a gente vai amplificar desigualdades que a gente tem aqui hoje? Ou será que a gente vai diminuir essas desigualdades? Porque isso também tem que ser deliberadamente pensado. Não adianta a gente deixar a tecnologia e as empresas lidarem com a situação, porque sempre a gente vai estar olhando para o próprio umbigo. Mas, a gente não é pessoas, nós somos uma sociedade. Então, como ter um futuro... Sem segregar. Sem segregar. Então, assim, a primeira coisa é... Temos um gap de infraestrutura. E como não teremos no futuro, o que a gente precisa fazer hoje para que, de fato, esse novo mundo que é impossível conter, que ele vai acontecer, ele não seja mais um fator de desigualdade. E aí, eu acho que o Edu quer falar alguma coisa, mas depois eu queria jogar só pro Ali para falar um pouquinho de algoritmo. Porque se hoje, muito do que a gente entende como, entre aspas, uma alienação social que é gerado por um algoritmo de rede social, na qual muitas pessoas vivem uma vida que não existe... Como que isso vai acontecer quando a experiência não for só numa tela de celular, mas for tão imersiva a ponto de você não considerar mais que existem duas vidas, mas uma vida que se expressa tanto no meio físico quanto no digital? Se a nossa vida tiver num nível de ambiguidade, de formatos, e não houver um tipo de controle muito apurado do ponto de vista de como o algoritmo ordena a sua tomada de decisão, que mundo será esse? Eu fiz até uma pergunta numa caixinha de... Paula, já vou esquecer o começo. De redes... Eu vou jogar a bola e depois a gente bate bola pra você. Vou esquecer. Não, mas eu jogo bola daqui a pouco. Eu só ia comentar sobre essa questão da acessibilidade, assim, que eu consigo imaginar na minha cabeça que, sim, pode ter acessibilidade. Tá, mas qual pergunta você está respondendo? Eu falo da acessibilidade dessas novas tecnologias. Tá, beleza. É que até eu esqueci agora. Sim, mas assim como aconteceu, por exemplo, com o smartphone, etc., o problema é que ela surge, o acesso não é imediato para todas as classes, aí a gente tem um acesso maior em classes que têm maior acessibilidade, e essas classes surfam a onda, ou criam outras coisas, e as coisas que já estavam criadas anteriormente desvalorizam e dão acesso para as outras classes. O problema é sempre esse, né? Eu acho que o acesso ele acaba acontecendo em algum momento. Mas por ele demorar a acontecer, é uma segregação pelo tempo, né? Exatamente, entendeu? Ele já está entrando no mercado totalmente mainstream, ou totalmente, pulverizado, e que ele já não vai surfar a onda como os outros surfaram no começo. E mesmo que chegue, por que chega? Porque hoje a gente sabe que não existe cafezinho de graça, não existe almoço grátis, né? Se você democratiza uma solução e talvez você não pague por ela, de alguma forma você está remunerando. Talvez você seja o produto e não o produto. Exatamente. Então, assim, nessa questão do algoritmo... Que é o que nós somos pro Google. Exato. Eu até fiz essa comparação
comparação, na verdade foi uma pergunta, né? Naquelas caixinhas de pergunta, eu tava assim, pô, olhando um pouquinho para ficção científica, aquele filme do Matrix e tal, os seres humanos eram baterias, né? Eram fontes de energia para as máquinas. O que a gente vai ser num futuro onde o metaverso talvez seja dominado por algumas empresas? E sendo que a premissa não é que seja, tá? Mas supondo que poucas empresas dominem de fato alguma coisa relacionada ao metaverso. O que seremos para elas? Hoje a gente é o quê? Hoje a gente é produto na mão de redes sociais. O que a gente vai ser no futuro? Então eu queria jogar essa bola agora pegando fogo pro Alê. Brilha, sol. Só batata quente. O algoritmo ele vem para complicar algo que já está ruim, né? Então a gente fala muito no nosso treinamento o quanto o ser humano percebe a realidade de forma condicionada. Então tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida vai condicionando a maneira com a qual eu me relaciono. Então existem vários fatores que vão mostrando para mim que o mundo não é exatamente a realidade que eu vejo, né? Então é até legal para a galera de casa fazer um exercício de como a gente não enxerga a realidade como ela é. Então, o exercício, por exemplo, é o seguinte. Quando a gente pergunta isso no auditório, numa palestra para 1.000 pessoas, as 1.000 pessoas levantam a mão. Por exemplo, quantos de vocês já pensaram em comprar um carro? E aí você pensa no modelo do carro, na cor do carro, exatamente como você quer, e de repente você sai na rua e você começa a ver esse carro em todos os lugares. Todo mundo levanta a mão. Quantos de vocês já pensaram, já tiveram alguém próximo, uma prima, namorada, colega de trabalho, que ficou grávida, e aí de repente você sai na rua e começa a ver carrinho Eu tô até com medo, porque eu tô vendo muito, eu não tô querendo engravidar agora não. E aí você começa a ver em todo lugar, aí todo mundo levanta a mão. E aí o que isso mostra? Que todo mundo comprou o carro que você queria, ou que todas as mulheres engravidaram ao mesmo tempo? Não. Mostra que essa realidade sempre existiu, mas a gente não estava aberto para perceber. Então, isso mostra que ele tem realidade coexistindo, mas eu só consigo enxergar a minha. E quando tu começa a viajar para outro lugar, você começa a perceber que a tua realidade ela é muito mais restrita do que você imaginava. O tempo que eu passei em Barcelona fazendo mestrado em criatividade, eu participava de vários brainstorms que empresas lá de Barcelona promoviam, porque eles entendiam que a criatividade é o potencial o potencial humano criativo ele é lucrativo. Então, grandes marcas... Uma economia criativa, para a né? economia criativa. Grandes marcas como, por exemplo, a Estrela Galícia, que é aquela cerveja espanhola, promovia workshop de criatividade pela cidade, era gratuito e era só você se inscrever e eles... Podia tomar um? E aí eles e aí era a cerveja liberada para você fazer. Ótimo. Gente, se vocês querem a presença do Eduardo em qualquer lugar, Coloca é só álcool. botar álcool. Boêmio, eu sou boêmio. E um beach Não tennis. é álcool, Beach é tênis. cervejinha. Gente, se alguma quadra de beach tênis quiser patrocinar o É Eduardo, ele tá aqui. futebol, né? O que minha tribo Você vai imagina o dizer? Eduardo com 50 anos, falou, nossa, só colocar uma cervejinha aqui, assim, Não, ó, não. uma bolinha de... Não, de detalhe que o Ale tava criando toda uma linha de raciocínio pra chutar pro gol, Desculpa, né? aí ele mete... Lê, pode continuar. Não, Falta. e por que eu tô falando isso? Porque quando rolava esse brainstorm lá, é uma tiragem muito cosmopolita. Então, no brainstorm tinha sempre gente diferente. Eu de brasileira, aí tinha uma pessoa da latina, europeia, da Ásia, né? E A era gente podia muito fazer louco. isso em São Paulo, né? Marca, se alguma Pois marca é, porque quiser. São Paulo podia, é muito né? cosmopolita. É. E é muito louco. Isso deve acontecer dentro das empresas. Você junta pessoas que pensam diferentes para co-criar junto. Isso- Porque Isso é o que a gente tá fazendo, né? é o que a gente está fazendo. Porque lá o que acontecia, uma ideia que eu dava, por exemplo, a menina da Arábia Saudita falava: essa tua ideia no meu país é crime. E aí você começa a perceber que, opa, minha realidade às vezes não é a realidade do mundo, e você começa a ampliar a tua consciência. Ale, você não falou pra sair piada, né? Exato. E aí o que Qual foi sua ideia, Alexandre? Eu tô um pouco preocupada.
Não, então, uma mulher dirigindo na Arábia Saudita é crime. Agora parece que Ah, não, mais, agora mas já até é. ontem era crime. Então, Pensei que você tinha falado alguma coisa de você sair pelado na rua. Não, ele se Não. formou faz 15 anos já, né? Então, não, tipo, faz um tempo, né? ainda era crime. Ainda era criança. Não. Vamos colocar 7 anos que eu tava em Barcelona. 7 anos. Então, aí, porque... O Edu aí, nem bebia 7 anos atrás. Exato, aí agora a Não, gente assim. chega no que tu me falou do algoritmo, que é justamente algo que chega para condicionar ainda mais a maneira como a gente se relaciona. O que é o algoritmo? Ele é uma ferramenta para melhorar a tua experiência no mundo virtual. Só que ele traz alguns problemas. Então, o que o algoritmo faz? Ele entende o que você está interessado, ele entende o que é melhor para você e ele te entrega conforme o teu desejo. Então, se você está navegando aqui no YouTube, assistindo... Eu tô querendo usar bastante o algoritmo em eventos até. Exato. Maravilhoso. E aí a gente vai chegar nesse ponto, eu vou jogar a bola para você. Aí o que acontece? Se você está aqui no YouTube assistindo a gente e dá um like no vídeo do assunto sobre criatividade, inovação, o algoritmo vai entender que você está interessado nesse tipo de assunto. Então, na tua home do YouTube, vai aparecer muitos assuntos relacionados à criatividade, inovação, evento, tecnologia, futuro e tudo mais. E nessa parte o algoritmo é bom. Só que aonde que vem o problema? A partir do momento que o algoritmo entende que todo o resto não é interessante para você. Então, tudo que pode mostrar um outro ponto de vista para você, mostrar novas formas de perceber o mundo, novas formas de pensar, ou até opiniões contrárias da tua, o algoritmo não vai te mostrar, porque ele vai entender que aquilo ali não é interessante para você. E aí você começa a chegar no momento em que você consome somente informações que alimentam e reforçam o teu ponto de vista já formatado. E nenhuma dessas informações chega para ampliar a tua consciência ou para te contrapor sobre uma visão errada que você tem sobre o mundo. E aí o algoritmo ele começa a ter um problema nesse momento em que ele só reforça a tua limitação do mundo e ele começa a te manipular ao ponto de tomar decisões por você. E isso já acontece. Então, por exemplo, no feed do teu Instagram, por exemplo, aparecem 3 coisas tristes para te deixar um pouco vulnerável e aí vem uma publicidade para você comprar aquele produto. Então o algoritmo já manipula você a ponto de você comprar coisas que você não quer. Então quantos de nós já comprou algo e se arrependeu? O Já Vitor falou comprou algo e uns se 10 arrependeu? Air Jordan, assim. Mas ele não se arrepende. Não, Eu achei que era o último. 10 Air Jordan. Já- Um sequencial do outro, você acredita ali? Apareceu o vermelho, ele comprou. Não. Veio 3 coisas tristes, apareceu o azul, ele comprou. não, é o mesmo produto, só muda a cor e ele segue comprando. É isso. O Vitor é uma grande vítima do algoritmo, entendeu? Yeah. A Nike pegou pesado ali em cima e tá faturando alto. Por isso, Então- gente, já sabem, né? Se tiver alguém que quer expor um Air Jordan, O sonho da vida dele é ser o Marcos Mion. Ou ele queria gravar esse Beijo, podcast Marcos em pé pra mostrar 43, né? O Vitor Maraquina é o futuro novo influenciador de uníquer no Brasil. E aí o que acontece? O algoritmo ele chega nesse momento onde a pessoa está vulnerável, a pessoa não tem o livre-arbítrio, ela não tem autonomia, ela não tem autorresponsabilidade e ela não tem protagonismo sobre a própria vida. Ela não levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí o algoritmo entra nessa brecha e começa a tomar decisões pelas pessoas. E aí você junta o algoritmo com a Alexa, por exemplo, daqui a pouco a Alexa vai entender que você quer uma geladeira, ela vai fazer a compra da geladeira, tu vai chegar em casa, vai ter uma geladeira nova na tua cozinha. E não foi você que tomou essa decisão. Estamos indo para esse caminho. Medo. velho. Mas eu quero usar algoritmos em E aí eventos, é a bola que eu quero maravilhoso. jogar para você, que é o seguinte: o poder do algoritmo, ele nasce a partir do dado, de você, além de você obter o dado, você saber usar esse dado, você saber o que fazer com esse dado. Então, as grandes corporações, elas têm o mérito dela, como principalmente social media e tal, porque elas têm muitos dados e elas sabem usar esses dados. E Mas a LGPD tá vindo aí pra ferrar tudo, né? para ferrar tudo, mas aí é onde a gente entra, é onde nós,
como uma empresa que cria experiência para o cliente, estamos entendendo que a gente precisa criar coisas, as empresas precisam criar coisas a partir de dado, não de eu acho que o cliente gostaria disso, ou eu acho que o caminho está... Tirar o achismo que a maioria das pessoas tem, ou por achar que a empresa funciona daquele jeito, ou porque gosta daquilo. A minha concorrência está fazendo isso, então eu preciso fazer também. Qual o dado que você tem que corrobora... Será que sua concorrência compra... Será que o cliente da sua concorrência compra a mesma coisa que o seu cliente compra? Será? Você tem certeza absoluta disso? A gente tem que começar a olhar para, de fato, o nosso próprio consumidor. A gente olha muito para o jardim do vizinho, se ele é verde, se ele é azul, se ele é amarelo, mas a gente está olhando para o nosso. De fato, essa coisa da comparação tem que acabar um pouco, sabe? É uma das coisas que mais a gente está batendo. Vamos olhar o que a gente consegue fazer. Será que essa experiência é positiva para o meu consumidor? Será que essa experiência é positiva para a minha empresa? Vamos começar a entender, e por isso que a gente fala tanto de entrar no planograma do cara, de entrar no plano, do planejamento dele, de fato, para ver se aquilo ali é eficaz para mim ou para minha empresa. Porque essa coisa de querer ser igual ao vizinho chega. E isso é uma das coisas que a gente está mais batendo na tecla. Vamos entender a sua dor. A sua dor nem sempre é igual a do vizinho. Não, é assustador perceber na nossa rotina de atender grandes empresas que muita delas não tem nem sequer o primeiro passo, que é obter dados. Né? E aí é um grande desafio que a gente está tendo no mercado, que, por exemplo, o evento é maravilhoso, mas ele pode ser maravilhoso e trazer dados. Mas dados que a gente diz nem é sempre, tipo, não é o CPF da pessoa que a gente está querendo no RG, mas saber aquele cara que ele gosta, se ele está curtindo o conteúdo, e não pela aquela pesquisa de satisfação tradicionalzinha que a gente acaba fazendo. Por onde ele passou, o que ele mais olhou, o que ele mais assistiu, o que ele mais interagiu, o que ele mais quis. Por que ele quis ir naquele evento? Quanto tempo ele ficou dessa forma? Quanto tempo ele ficou dessa forma? Faltou a gente está começando a olhar esse crivo, que é tão importante e ninguém está dando atenção. Tá todo mundo mais se importando de saber, foi boa a palestra ou não, do que de fato por que aquela palestra foi boa. Exato. E aí a gente conecta com aquele primeiro conceito, né, Ana? Porque na verdade os dados, eles nos fazem ter a capacidade de fazer melhores perguntas. Então, se todo mundo gostou mais dessa e daquela, não, por quê? Né? Então, na real, olhar para dados significa olhar para comportamento humano, olhar para dores, olhar para preferências. E isso pode ser feito de uma maneira mais ou menos ética, pode ser feito de uma maneira mais ou menos estratégica. Então, dados são dados, né? Dados são dados e fatos são fatos. O que você faz com isso pode variar. E aí é onde a empresa não só nessa inteligência de dados precisa ter de fato uma coerência ética, uma preocupação com tudo aquilo que envolve não apenas o lucro. Então, a partir do momento que você usa dados e você proporciona experiências melhores para as pessoas, não só para quem te contrata, mas para quem está usufruindo do serviço de uma maneira ética, cara, você ganha inteligência. Isso é usar a inteligência de negócios para atender pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Para gerar um impacto positivo, né, na vida das pessoas. E quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira questão que vem na cabeça, de fato, é meio ambiente, é aquela coisa mais voltada à natureza. Mas um dos conceitos possíveis de sustentabilidade é você ter um negócio que seja financeiramente sustentável, sim, ambientalmente sustentável e socialmente sustentável. Ou seja, você quer uma empresa sustentável, ela precisa gerar lucro suficiente para que você mantenha a operação e amplifique os benefícios que ela gere. Essa empresa tem que, ao mesmo tempo, também não impactar. E existe até um conceito moderno que não basta apenas você não impactar. A gente chegou num ponto de mundo que a gente precisa regenerar. Porque a partir de agora não é só não causar danos, é criar condições para que os danos que foram gerados possam ser revertidos e a gente possa voltar a ter uma situação que, de fato, deveria ter sido respeitada e não foi. E, por fim, a questão social, na qual você olha para as pessoas, mesmo aquelas que não são clientes, mas você entende o quanto elas são importantes, porque são importantes, são pessoas, isso é questão ética. Então, a sustentabilidade está muito envolvida nisso. Cara, você não precisa não lucrar, você não precisa não ter o teu negócio evoluindo, mas você não precisa só também olhar para isso. Então, os dados, de uma maneira, com esse pensamento, com esse viés sustentável, ele pode fazer com que empresas
sejam mais sustentáveis de várias E formas a diferentes. urgência que as empresas precisam olhar para os dados é tamanha, porque tem muita gente já fazendo isso. Então, as grandes corporações que a gente tem hoje, principalmente tecnológicas, elas manipulam as decisões das pessoas com base no dado. Então, se elas já conseguem induzir você a assistir esse filme, escutar essa música, comprar esse Air Jordan, comprar esse sapato da Prada, usar esse batom vermelho, significa que o poder que elas têm sobre nós vai aumentar. E isso não é porque eles estão te gravando ou te E nem é filmando. ruim isso, mas cada vez mais tá ficando personalizado. É claro que a gente tem que saber levar isso de fato, mas tá cada vez mais ficando personalizado. Exato. O personalizer é a palavra da vez, né? Perfeito. Mas E acho que essa muito visão- louco, e é muito louco porque a gente não precisa estar sendo gravado e filmado para ter esse nível de controle. O simples fato de ter uma pesquisa que diz, quando você dá 10 likes de alguma coisa na rede social, significa que o algoritmo já te conhece melhor do que os seus amigos. Quando você passa de 20 likes nas redes sociais, significa que o algoritmo te conhece melhor do que a sua própria família. E quando você passa de 30 likes, não precisa dar informação nenhuma, é só o que você curte nas redes sociais. Quando tu passa de 30 likes, mostra que o algoritmo te conhece melhor do que você mesmo. Então, todos nós aqui já temos Facebook, Instagram, há mais de 5 anos. Já passamos de 30 likes faz tempo. Ou seja, o algoritmo conhece você melhor que você mesmo. Então, antes de você pensar que você está triste, ele já sabe que você vai ficar triste. E não é Antes de você pensar em, eu preciso comprar um novo Air Jordan, ele já sabe que tu vai querer comprar e vai te... Então, é nesse sentido onde ele vai tomar as decisões para você, porque ele está prevendo o que você vai Mas aí sentir. eu acho que, até pra gente ir chegando ao fim desse primeiro episódio, eu acho que o grande convite Nossa, né? barra provocação que a gente tem para trazer é assuma o protagonismo da sua própria vida, né? Exato. Assuma uma visão de senso crítico daquilo que você está Traz criando. esse hack, né? Traz- Observa o que você tem Não, e também curtido. analisar os dados positivamente, né? Tipo, olhando pra você, olhando pro seu negócio, olhando pro seu Observa, business ó, mesmo. observa o que você tem curtido, qual que é a sua rotina dentro. Tem gente que fala pra mim que olha os dados ali, fica 4, 5 horas no Instagram, cara. Que? 4, 5 horas no Por Instagram. dia, né? Por Exato. dia. O que você tem consumido. Exato. Já Se tem- você tiver um pensamento crítico quanto a isso, falar, cara, peraí, vamos dar uma pausa. E ao mesmo tempo, Vamos mudar olha, esse percurso aí, Ah. vamos mudar essa direção, entendeu? a gente fala muito de ESG, mas ao mesmo tempo, pô, vamos olhar para o nosso impacto, o impacto que a gente está criando na nossa O legado que a comunidade, gente quer deixar. servindo, fazendo o nosso melhor, o impacto que a gente está criando para E nossa psico- Ó, eu profissão. pensei no negócio aqui Psicológico agora. também, né? Porque Você- assim, o impacto que a gente está tendo na sociedade, mas a gente está esquecendo que o que a gente consome, cara, será que a tua depressão é porque realmente Exato, Paulão. o quanto da tua depressão vem de uma visão de mundo que está totalmente deturpada? É Exato. isso. O quanto que você se Não tem alimenta, o aquele quanto que ditado. você se envenena, e isso molda uma situação que talvez é muito maior Será do que E se a você gente se vivesse no envenena meio demais. do mato, né, com o Não, básico... e nem precisaria meio do mato. Assim, tem gente que, por exemplo, cara, o grande problema é quando a gente coloca 8 ou 80 em tudo. Acho que esse é o problema, sabe? O algoritmo é bom? Depende. O algoritmo é ruim? Depende. Sabe? Precisa Tudo é viver no mato? ponderado, Não. né? Mas você pode viver no mato? Pode. É que tem uma frase famosa que é: se todas as mulheres acordarem de manhã amando o próprio corpo, a indústria da beleza acaba. E é justamente esse o poder que ela tem. Falar pra mulher que o corpo dela não tá bom, que o cabelo dela não tá bom, que a pele dela não é boa, que a unha dela quebra, pra ela sentir essa necessidade. E o algoritmo, ele faz um pouco isso, as redes sociais fazem um pouco isso. Ela me coloca num muro de comparação, onde o meu carro não é igual ao do outro, as férias dele é melhor que a minha. Numa segunda-feira eu tô trabalhando, a pessoa tá na piscina. E aí tudo isso vai me gerando uma sensação de frustração, E você sabe me como- colocando no espaço de vulnerabilidade, onde as grandes marcas pagam
bilhões de dólares para poder entrar na tela do meu Instagram no momento que eu estou vulnerável e me fazer aquela compra. E isso que a gente está falando pode até parecer uma coisa contraditória, mas, pô, vocês estão falando mal do algoritmo das redes sociais, mas vocês estão. Mas por que a gente está falando isso? Porque nada é 880. Se a gente está dentro de um veículo... O que a gente mais faz é dar um follow no que a gente não quer. Não, mas a gente está nas redes sociais. E por que a gente está nas redes sociais? A gente falou aqui no começo. Qual que é o nosso objetivo? Sim. É disseminação de educação, de conhecimento? Beleza. Então, nada em si é bom ou ruim. Tudo é aquilo que você interpreta daquilo e age em cima daquilo. Não tem aquele ditado do você é as 5 pessoas que você convive. E o algoritmo fica onde aí? Se você convive... De que esse ditado? Sócrates. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Platão. Bom, enfim. Esse ditado já é de todo mundo, né? Você é 5 pessoas que você convive. Se você conviver, tipo, 1, 2, 3 horas com essa pessoa, mas você fica 5 horas no Instagram, quem que é esse sexto elemento, né? Com certeza, com certeza. E aí, para trazer um pouquinho mais de energia pra galera, acho que no final desse primeiro episódio, vamos trazer um momento de inspiração. E a gente pensou em uma coisa bem prática aqui, mas a ideia é cada um de nós falar agora sobre algo que está assistindo, que está lendo, alguma dica para acompanhar alguma série nova e tal. Pode ficar bem aberto aí, mas a nossa ideia aí é gerar todo o final de episódio, a gente gerar alguns insights aí, algumas dicas. Paulão, quer começar aí? Bora lá, vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre natureza, né? Quando eu falei de diversidade, a gente tem formações diferentes. Eu sou biólogo, além de trabalhar com tecnologia e trabalhar com inovação, eu também busco associar... Ele também faz fotossíntese. Tomar no dia, sol, né? do Xara. Sol. E, galera, então assim, tentando juntar um pouquinho da questão da inovação, da tecnologia, da natureza e como estar no mundo de uma maneira um pouco mais harmônica, né, gerando vida com as nossas ações, existe uma linha de pensamento, uma abordagem de inovação que a gente vai explorar mais em outros capítulos desse podcast, que se chama biomimética. Tá? Então, esse termo, a minha indicação é o termo, né? Tem vários materiais, tanto na internet, tem livros, tem TEDs, tem várias coisas que a gente consegue obter informações relevantes sobre isso. Então, a biomimética é uma abordagem de inovação que se inspira na natureza. E ela não apenas copia formatos corporais ou processos metabólicos. Ela se inspira em modelos naturais, né, como, sei lá, o bico de um pássaro, funcionamento de uma colmeia. Mas mais do que isso, ela entende que para uma inovação de fato ocorrer inspirada pela natureza e ser sustentável, ela não apenas busca uma inspiração que está aí há 3,8 bilhões de anos na natureza, mas também as métricas de sucesso, os KPIs daquela inovação, não devem apenas ser voltado para aquilo que o negócio precisa. Então, se você cria um produto e a única métrica que você tem é uma métrica mercadológica, ela não é sustentável, porque ela é muito colocada dentro de um contexto que não é ganha-ganha. Então, esse conceito de biomimética, além dela olhar para a natureza de uma maneira mais respeitosa e não como um recurso natural, mas como uma mentora, ela se aproveita, ela mimetiza a genialidade da natureza, né, modelos naturais, mas mais do que isso, ela faz com que a medida de eficiência e eficácia de algo, né, de um design que você propõe para resolver um problema, ela não seja apenas mercadológico, mas seja ecossistêmico. Então, para um design de uma inovação ser realmente positiva, não basta resolver um problema de negócio, ela tem que resolver um problema de negócio, né, está num contexto de negócios, mas ela tem que gerar vida, ela tem que gerar recursos, né, para que, de fato, aquilo não deprede mais do que a gente já depredou a vida e o planeta, e se possível, e é o mais indicado, que regenere a vida. Então, esse termo, que é a biomimética, é algo que pode mudar totalmente o jogo daqui para frente. É uma premissa, não é só uma abordagem, mas um jeito de olhar o mundo. Nossa. Não é só uma abordagem... Não precisa mais pesquisar não, galera. O Paulo já trouxe aqui já... Não, mas isso aqui é 0,5% de tudo aquilo, de todo o poder do biomimético. Tudo aquilo que eu sei. Não sei nada perto de grandes pensadores aí. Mas só para concluir, então, ela não é apenas uma abordagem de inovação, mas uma forma de enxergar o mundo, que eu acho que é o que a gente mais precisa. Então, pesquisem sobre, saibam mais sobre biomimética.
Show, Opa. show, show, show. Acho que eu não quero falar depois. Eu também dessa. não. Eu ia dar tipo uma. Tô de boa, hein? Vai, Sara, você vai dar sobre o quê? Eu tenho O dicas. Sara é a pessoa que mais vê série nessa vida. Não, eu tenho dicas incríveis de sempre que eu tiver nessa mesa e assisto até o final, porque as minhas dicas são as melhores. Eu quero indicar um livro chamado, eu preciso ler, Nossa, Os nem leu o Três livro. Estigmas de Palmer Eldritch. Esse autor, o Philip, ele traz muita ficção científica nas histórias que ele cria. Então, nesses estigmas de Palmer, ele fala sobre uma nova sociedade, e aí ele começa a tratar um paralelo aí entre ilusão, realidade, loucura e sanidade, e ele fala de um futuro caótico, pós-apocalíptico, com tecnologia. Para quem gosta de desgraçamento mental e relação homem-máquina e loucura e coisa, esse livro é uma boa. Boa, boa, A gente boa. tá terminando o podcast bem alto astral. Eu vou falar o meu era. Fala o seu. Vamos inspirar a galera aí. Não, o Edu, fala Tá aí. esperando eu falar? Sim. Claro. Sem eu fala puxar. Não, posso puxar. Não. Bom, Posso indicar aqui, é uma lá. série, a gente tava falando de dados, né? Chama A Era dos Dados, tem na Netflix. É interessante, acho que o episódio que me marcou, assim, foi toda a explicação em torno da Amazônia. Acho que puxa muito pro lado sustentável, assim, que você falou de regenerar. Cara, fala muito sobre essa regeneração, sabe? Da Amazônia, né? Perante todos os estudos que estão acontecendo. Acho que vale a pena, assim, todo mundo assistir esse doc aí. É sensacional. Sou viciado em documentário, né? Só tem doc. eu achei que você ia indicar aquele Como Mudar Sua Mente lá, aquele novo lá que... Novo, né? Eu Quem ia é? indicar, mas, né? Vou indicar. Mas então, no agora você próximo comentou. podcast você indica, Como- porque daqui não, a pouco é. você vai No apresentá-lo, próximo né? episódio, Não, sim. deixa o spoiler pro outro, né? Porque aí você vende seu Boa, peixe. boa, fechou. Legal, bom, eu quero indicar o livro da Amy Edmondson, que a gente falou um pouquinho sobre segurança psicológica aqui. Ela é uma professora, psicóloga e pesquisadora de Harvard, onde ela aborda essa visão, a organização sem medo, ele chama esse livro. Ela aborda essa visão sobre como criar times inovadores, como a gente pode realmente criar um ambiente seguro dentro das organizações sem ter que fazer essas regras antigas da forma como a gente faz nesse mundo antigo aí. E eu, como sempre, vou indicar entretenimento, porque eu faço parte disso. Por favor, tá acabando a Adriana Varejão na Pinacoteca. Quem não foi ver, é maravilhoso. A Adriana tem um poder de dar dor. Como você falou. É verdade. São Paulo, A Pinacoteca Brasil. de São Paulo. Maravilhoso. Mas ela tem o poder de ver a arte de um jeito diferente, mostrar a dor do que foi acontecido aquela arte. Ela retrata bastante a parte de, historicamente, das primeiras décadas de 20, 30, 10, que a gente foi passando e aonde a gente sofreu para ter tudo isso na arte. E como a arte está sofrendo com a perda de tudo isso, né? A gente não dá mais valor à arte como a gente deveria dar. E ela mostra muito essa dor enraizada. Foi muito louco quando eu fui ver com meu filho falou assim, mãe, eu sinto dor nessa arte. E é a coisa mais linda desse mundo. Olha E que eu acho que louco. e é muito doido como ela transparece. É uma da obra. Quem não consegue em Inhotim, maravilhosa, tem muitas obras dela, mas tá acabando essa semana a Adriana Varejão na Pinacoteca. Muito show, muito show. hein? E aí, temos um episódio inaugural? Temos. Temos? Bem-vindo ao Thinkcast. Bem-vindo ao Thinkcast. Eu acho que os últimos recados paroquiais é, de novo, né? Pô, se inscreva no nosso canal, a gente tá começando agora, mas como a gente disse, é o começo aí de uma jornada, no entanto, Temos o aí. Instagram. Temos o Instagram, @fincast.br. Dá um like. Em algum lugar aqui da sua tela tá aparecendo. Mas acho que o que fica aqui é o nosso muito obrigado aí, né? Quem assistiu até o final, quem assistiu até o final, manda um comentário pra gente aí o que você achou do episódio, né? E let's bora. Let's bora pro próximo aí, pra primeira temporada, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada, Valeu, pessoal. gente. Obrigado. Beijo. Valeu!